Hoje no quadro Tamo Junto Produtor, nós vamos visitar a propriedade do senhor Alisson de Vite. E eu estou aqui na propriedade dele, juntamente com um técnico da Milkplan, que vai explicar um pouquinho mais sobre a reidratação de milho. Então, o Wellington, né, está aqui da Milkplan e ele vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse projeto de reidratação de milho aqui na propriedade do Alisson. Bom, boa tarde. Aqui na propriedade a gente viu uma oportunidade de fazer a produção desse milho reidratado, a princípio com o objetivo de ter uma redução dos custos com a aquisição de concentrados. E o que a gente também visava seria a melhoria na digestibilidade do grão. Como a propriedade ela já faz o preparo da própria ração, não trabalha com a ração comercial, a gente viu a possibilidade de dar ainda um up, né, nesse alimento e também reduzir os custos. É um processo simples, e é um processo que eu sempre falo, que a gente pode adotar tanto em propriedade grande quanto em propriedade pequena. Tem muita gente que acha que é uma tecnologia para ser utilizada em propriedade de 5.000, 6.000 litros de leite, e a gente pode fazer uma propriedade, que é o caso aqui, de 100, 200 litros ou até menos. Eu achei interessante aqui, Wellington, porque é justamente isso. Às vezes a pessoa pensa que é uma propriedade grande. Uhum. E aqui eu vi que vocês colocaram, né, assim, com poucos recursos a gente consegue montar essa reidratação, que vocês utilizaram tambores, né? Isso, a gente faz uma base de cálculo em cima do consumo diário. Então o que a gente viu? Para fazer a aquisição dos tambores ficaria mais em conta do que fazer uma construção, de repente, de uma estrutura no chão, de fazer o cimento para poder receber esse produto, ou lonas. Então, pela quantidade de vacas, a gente falou, pô, vai ser melhor fazer nos tambores. Fazendo, a gente faz o dimensionamento para que a gente tenha uma retirada de pelo menos 15 centímetros do painel para evitar perdas, né? Porque a gente vai ter perdas em gradiente. Então a gente começa a ter uma perda maior e vai tendo perdas menores para dentro. Mas se a gente for deixar de tirar os 15 centímetros, o que sobrar vai perdendo qualidade. Então no final teria uma menor qualidade. Feito os cálculos, a gente calcula a quantidade de água que a gente consegue reidratar. E é um processo muito simples. A gente pensa que existe um maquinário para propriedades grandes que faz a aspersão de água no volume correto. Aqui a gente fez uma base, vai ser tantos litros de água para tantos quilos do fubá de milho. Fez a compactação no próprio tambor, ou faz de repente uma caixa d'água, numa estrutura que esteja limpa. Faz essa mistura, quando estiver úmido, coloca nos tambores, faz a compactação bem feita para a gente tirar todo o oxigênio de dentro, faz a vedação com lona e, posteriormente, a vedação com as tampas. No caso, foi feito nos tambores. Faz a retirada a partir de 30 dias, tem propriedade que trabalha até com menos, até com 21 dias, eu gosto de pelo menos 30. Então a gente faz o dimensionamento para quando chegar no final do último tambor, o primeiro já está pronto, já está fermentado para ser utilizado. Qual que é a quantidade de milho? Você falou assim, que é calculado, né? Mas aqui, por exemplo, nessa propriedade, qual a quantidade de milho e de água que foi colocada em cada tanque? Você vai lembrar melhor de cabeça do que eu. 112 de milho e 74 de água. Eu não lembro o percentual certinho. A gente estava até agora dando uma analisada com o Abril para a gente ver se realmente o ponto ficou ideal. E qual que é o ponto? Filma aqui mais. O ponto que a gente fala que seria o quê? A gente faz a base, quando você tira um pouco do produto, se você apertar ele na mão com força, ele não pode escorrer água no meio, então ele não pode ter o vazamento de água. E quando você abre, ele tem que estar formado, a gente fala o bolinho de arroz, ele não pode ficar esfarelando. O ponto ideal é esse. Nesse caso, até a gente viu, se não me engano, o primeiro ele ficou um pouco mais úmido, a gente vai corrigindo ao longo do tempo. E é uma correção, nesses casos é mais fácil trabalhar, por quê? Como ele está sendo tirado de cima para baixo, a gente não tem muito risco de trinca. A gente já viu o caso, por exemplo, de fazenda que faz em silos de trincheira, e aí fica muito grande. Se a quantidade de água for menos do que precisa, ele vai trincar. E esses pontos de trinca é um produto orgânico que está hidratado, está com líquido, então ele pode ter formação de fungo lá por dentro. E aí o fungo vai aumentar a injeção de micotoxina, que pode ser abortivo. Nesse caso, como a retirada é rápida, né, a gente calculou para fazer o uso de um tambor desse em 3 dias em média, então o risco de contaminação, desde que seja bem feito, bem vedado, é mínimo. E você, Alisson, o que você está achando, né, dessa adaptação, né, da reidratação do milho? E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que você faz o fornecimento, né, aos seus animais, ao seu rebanho. Então, boa tarde, tudo bem? Eu estou muito satisfeito, né, porque foi uma grande redução de custo e aumento de produtividade. Hoje nós estamos no começo, vamos entrar no 4º tambor. Com 15 dias de utilização,
mingou praticamente a metade da ração que eu estaria usando se estivesse usando a ração seca, né? É o que a gente brinca que a gente faz a água virar milho. Porque realmente a água que a gente colocou aqui, ela não está perceptível. E a molécula do milho, então, ela vai inchar. E a gente brinca e fala, ó, a gente está fazendo água virar milho. Só que a gente está colocando o milho ao custo da água, né? Então o custo da água é mínimo e a gente consegue dar uma redução bastante considerável. É uma redução bem considerável mesmo, porque assim, você diminuir para metade, né, do seu volume de ração que você está dando. Isso... E aí ainda assim, puxou o volume de leite para cima, né, que é um lugar interessante, entendeu? Você já viu o resultado? Já. Então, esse é um ponto que eu ia comentar agora. Igual a gente estava falando agora há pouco sobre o produtor ter interesse em querer fazer. A gente conversou 2 meses, eu acho, a respeito para essa produção. E ele já se propôs, falou, vamos fazer. De imediato eu solicitei, olha, quando estiver perto de abrir o silo, faz a pesagem do leite e a gente vai formular uma dieta. Ontem a gente conversou rápido, deu acho que quase 3 litros por vaca dia, né? Ou mais de 3 litros, a gente fez uma base. Só com uma produção do reidratado e uma formulação de dieta que não foi muito radical, a gente conseguiu ter um aumento de 3 litros em média por vaca por dia. E mingou a quantidade de ração que elas compram por dia, tá comendo 8 quilos, tá comendo 5. Além do ganho, né, do volume, ainda teve a redução. E como que você fornece, Alisson? Você fornece juntamente com a silagem? Você fornece dentro da sala de ordenha? Não, está sendo fornecido dentro da sala de ordenha, né? Elas na silagem, elas não comem individual, né? Aí tem umas mais gulepadas que eu falo, aí come mais que a outra. Porque aí faz separação de lotes, né? Então o lote 1 tem que comer, por exemplo, tantos quilos. E aí, como no coxo a gente não consegue fazer uma distribuição muito exata. E aí pode ser que uma ia comer mais do que a outra, tem as dominantes que vão bater, não vão deixar outras comer, então o consumo não ia ser homogêneo. Acaba que na hora da ordenha mesmo que é mais fácil criar a quantidade exata por animal. E elas comem bem mais que a ração seca. Esse aqui, se arruma, elas ficam saminhadona, louquinha para comer. E a ração é isso aqui, soja, farelo de soja, casquinha de milho, nu, carbonato e ureia. A casquinha de soja, né, que fez a inclusão. Foi. Fizemos a inclusão que eu não acho que a matéria seca que não estava batendo, a gente fez a inclusão. A matéria seca estava meio baixa, né? Você mandou incluir para poder... Fizemos a inclusão e fechou bem a dieta. E de forma geral, Alisson, que você tá vendo assim dessas... Teve foi bom para você? De forma geral, o que você tira de conclusão esse projeto? Você acha que vale a pena investir, comprar os tambores, ter o trabalho de colocar o milho, de fazer reidratação? O que você acha, de forma geral? Vai super vale a pena, né? Armário e redução de custo, né? Que a gente está procurando hoje. Que o cara quiser ver dinheiro no leite é redução de custo. Não adianta querer brigar com o leite por causa de preço, que não tem que ser no domínio, né? Super vale a pena, hein? E aí, Wellington, explica aqui pra gente como que estava a parte reprodutiva aqui no nosso cooperado e como que está atualmente. Certo. A gente fala que a reprodução acaba sendo o carro-chefe da atividade, porque é igual a gente conversou, não adianta você ter melhor silagem, melhor alimentação, melhor estrutura, você não tem vaca gestante, não tem vaca gestante, você não tem vaca parindo, del alto, a gente não consegue trabalhar. Aqui, quando a gente chegou, não lembro o número exato, mas quase 100% das vacas estavam vazias e estavam em atraso. Então, a gente conversou bastante e falou, olha, o que a gente precisa fazer, adotar algumas estratégias, entre elas, fazer um pré-parto, porque a vaca parindo com score bom ou parindo ganhando, que esteja em balanço energético positivo, a gente tende a ter uma vaca que vai voltar, vai retornar a cio natural mais cedo, vai ter menos problema reprodutivo, menos problema de pós-parto. Então a gente adotou o manejo do pré-parto, né? Fizemos um pré-parto com alimentação específica, começando a trabalhar todo mês a parte da reprodução, fazendo acompanhamento, fazendo diagnóstico de gestação, separando aqueles animais vazios e induzindo o cio, né? Então a gente faz protocolos de indução de cio. O Alisson já tinha uma boa noção, aí a gente fez uma recalchutagem lá na questão dos protocolos, para ele começar a fazer a aplicação dos protocolos. Hoje a gente está com todas as vacas gestantes, com exceção de 5, sendo que das 5, 4 estão no PEV, né, no período de espera voluntário, que é o pós-parto imediato, e uma que agora está apta. Essa uma, por exemplo, já vai entrar, está com 54 dias de parto, vai entrar em protocolo hoje. Então, se é uma vaca, um exemplo, se a gente for deixar essa vaca manifestar cio natural, ela pode manifestar daqui 10 dias, como pode manifestar daqui 1 mês, como pode daqui 3 meses. Então, em vez de esperar e ir perdendo tempo, a gente já tenta, que é o objetivo, colocar a vaca prenha o mais rápido possível. Então, a gente já vai induzir essa vaca e a partir de agora a gente começou a fazer isso. A vaca pariu 45 dias de pós-parto, a gente faz a indução da ciclicidade e a gente consegue controlar. Os resultados de hoje ainda não são os primordiais, porque daqui para frente, à medida que essas vacas que a gente for trabalhando forem parindo mais rápido, a gente tende a baixar o DEL. Então, a gente melhora todas as taxas
taxas reprodutivas, e o DEL estando mais baixo, ela vai sempre vão estar com DEL baixo, com produção mais alta, porque vamos falar assim, a maioria vai estar batendo pico de lactação, e quando tiver em queda de lactação já vão estar perto da secagem. Então, dessa maneira a gente melhora a reprodução e consequentemente a produção da propriedade. Qualidade do leite, que é uma coisa muito importante, né? Qualidade Com o DEL também, baixo, isso. o leite está sempre... Trabalhar com DEL baixo, tudo fica mais fácil, né? Resposta nutricional melhor, qualidade do leite fica melhor. Até se for para pensar na venda, de repente, de animais, propriedade, que até a gente conversou a respeito de no futuro, quem sabe começar a implantar outras biotecnologias, por exemplo. Inseminação, que é simples, de repente uma transferência de embrião. Quando a reprodução roda bem, daqui a pouco é algo para se pensar até em venda de genética, por exemplo, no futuro. Você consegue colocar mais bezerras boas, né, de aptidão leiteira para venda também. Aí essa parte reprodutiva, Wellington, você sempre mostra para o cooperado como fazer, para o produtor como fazer, ou você faz esse acompanhamento? Como que é feito? Não, eu gosto de fazer uma primeira vez para mostrar como funciona. Porque o produtor ele não pode ficar preso esperando a visita do técnico. Porque suponhamos que a gente tivesse aqui 20 vacas vazias. Se eu viesse uma visita, ele tendo 2 touros, eu poderia fazer 2 ou, olha lá, de repente 4 protocolos. Mas aí a gente ia ficar lá com 16 vacas vazias esperando a próxima visita. Eu já não gosto muito de trabalhar assim, eu prefiro que o produtor saiba fazer. Então, na primeira, eu faço algumas, mostro como que é feita a colocação do implante intravaginal de progesterona, passo o protocolo que seja o mais adequado para aquela propriedade e treino o produtor. Passo todo o material, às vezes por escrito ou por WhatsApp, ele vai fazendo acompanhamento, a gente fica sempre à disposição. Olha, eu estou com dúvida, que dia que eu vou fazer a retirada, como que é a forma de aplicação, a intramuscular profunda, não é? Então, a gente vai acompanhando, mas falo que no primeiro mês o produtor já está totalmente apto para realizar. E você conseguiu pegar bem, Alisson, para fazer todo o protocolo? Sim, a explicação dele é muito boa, né? A gente fica bem informado, dá para fazer tranquilamente. Eu até já fiz em algumas, né? Tem uma até que a gente vai fazer o diagnóstico hoje, que é esse protocolo. Fazer o diagnóstico para confirmar. É muito bom essa formação aí, né? Que a gente não fica dependente dele, não fica travado. Então a gente bota coisa para rodar, né? Que a gente tá aqui no dia a dia, não é uma vez por mês, né? É 4 horas de prazo só. Então... A visita uma vez por mês e a reprodução tem que rodar os 30 dias do mês, né? Então não pode esperar o técnico. Conseguindo fazer, põe para rodar e a gente fala, a gente precisa ganhar tempo. E se for esperar 30 dias para a próxima visita para fazer mais 4, no exemplo de andar, a gente perdeu várias. Algumas vão manifestar assim natural, mas as vacas que tiverem anés, por exemplo, a gente fica travado. E se tratando de reprodução, tempo é dinheiro, né? Demais. A gente até fez umas contas, entre aspas, boba ali, né? De falar de um atraso de 20 e poucas vacas que a gente pensa, dá um prejuizinho? Não é um prejuizinho, é um prejuízo gigante, né? A gente fez uma conta de quase 60 mil reais e sem jogar custo de venda de bezerro, alguma coisa desse tipo. Não tira mais as despesas, mas é um prejuízo muito grande, que é o que a gente falou. O prejuízo que a gente tira do bolso e paga, esse é o menor. A gente não tem que preocupar tanto. Preocupa, mas não tanto. O que a gente realmente tem que dar foco é naquele prejuízo que a gente não está enxergando que ele está acontecendo. E o caso de vaca parada é um dos piores prejuízos que a gente pode ter dentro da propriedade, em anesto. Sim, a gente sempre gosta de falar, porque às vezes a gente fica muito esperando a preço de leite que tem que aumentar, mas muitas das vezes a gente consegue ter um alto desempenho, assim, ter um melhor, né, mais dinheiro no nosso bolso, justamente tirando alguns custos, né, da própria fazenda, ou deixando, né, às vezes a gente está deixando de ganhar algum dinheiro, né, e entender o que realmente a propriedade está em déficit é muito bom. Exatamente, e é o ponto que a gente pega muito pesado, que é o seguinte, o que é fora da porteira a gente não tem controle. A gente não vai conseguir controlar o quanto que o laticínio vai pagar. A gente sabe que o mercado, a precificação de leite, o mercado nacional e internacional tem as mesmas dificuldades. A gente não consegue, eu não consigo mudar uma política interna ou externa, eu não consigo mudar o preço de um milho, que preço está chegando a alimentação do rebanho. O que o produtor, que a gente consegue trabalhar é da porteira para dentro. Então a gente ficar só olhando o mercado, mas o mercado não ajuda, o preço dos insumos, não, a gente não consegue fazer nada com aquilo, a gente só vai sofrer. Então o que a gente faz é da porteira para dentro. Passou para dentro, o que a gente pode olhar? É o que você está comentando. Como que a gente pode otimizar? E o negócio é a gente... Quando a gente fala de custo de produção, por exemplo, a gente tem que fazer escala. A gente já conversou bastante sobre isso. A gente tem uma vaca, por exemplo, produzindo 5 litros, uma média de um rebanho muito ruim, produzindo 5, o custo fixo da propriedade é o mesmo. Se você tiver um rebanho com 10, você aumentou a escala, mas o seu custo é o mesmo, não vai aumentar em praticamente nada. Só que você passar para 20, 25 de média, você trabalhou da porteira para dentro, aumentando média por vaca, média de produção por vaca. E dessa maneira você fez escala, seu custo continuou o mesmo, só que você teve uma escala muito maior. Então, a gente sempre fala, trabalha da porteira para dentro, se preocupa com a porteira para dentro. O que está lá fora, infelizmente, a gente não tem controle.
A gente tem um dos exemplos, né, que a gente faz de manejo, que a gente estava conversando, igual essa novilha. Ela pariu com 2 anos, então ela emprenhou numa idade ideal. A gente vê hoje em dia vários fatores podem causar um parto tardio, né? Então o que a gente vê hoje em dia nas propriedades são novilhas parindo aí com 3 anos, às vezes até mais. E são custos que entram para a propriedade que a gente precisa eliminar esses custos. Porque quanto mais tempo ela está demorando a entrar em produção, ela é uma boca a mais que está comendo, é uma despesa a mais que a gente tem sem retorno. Alguns cuidados que a gente tem que ter, na verdade a gente fala que é desde o nascimento, mas o certo mesmo é que é antes do nascimento. A bezerra ela tem que ter os cuidados, fazer a cura de umbigo correta com a tintura de iodo. Gosto muito de colocar alguns produtos tipo pró-bezerro, que é também para poder cercar alguns outros problemas, garantir a mamada de colostro. E depois que ela vem crescendo, a gente sempre tem que evitar que ela adoeça, porque uma novilha nascida no mesmo dia que ela, tendo os mesmos cuidados, se ela tiver qualquer quadro de diarreia, de tristeza parasitária bovina, por exemplo, ela nunca vai manifestar o seu potencial total em relação a que nunca teve. Então, tendo esses cuidados, desde o pré-parto, na verdade, da mãe dessa bezerra, que vai parir mais saudável, vai trazer uma bezerra mais saudável, vai fazer a secagem dela no período correto, para ela ter um descanso de 60 dias pelo menos, ela vai nascer uma bezerra mais sadia, adotando esses cuidados. Então, até a desmama, ela desmama bem, ela vai ganhar mais peso, mais carcaça, e ela vai conseguir, então, entrar em produção mais cedo. Então, o que a gente fala na propriedade rural hoje é tempo. Então, da mesma forma que a gente faz o manejo reprodutivo a partir de 28 dias de cobertura para ganhar tempo, é o que a gente tem que fazer também com as bezerras, fazer com que ela venha parir mais cedo, para entrar em produção mais cedo, deixar de ser só uma despesa e se tornar uma receita para a propriedade.